Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govinato, estamos recebendo uma amiga, né? Amiga comum. Amiga Roxane Ponzi, que é uma referência em legislação de trânsito. Roxane, obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui de novo. E agora ainda, né, com aqui, colegas, né? Colegas e verdade. amigos. É muito bom. E a Roxane, ela é especializada, claro, nessa área de trânsito, né? E sempre tem novidades, né, Roxane? Qual é a novidade desta semana? Então, Silvio, sempre gosto de trazer aqui informações sobre utilidade pública que os teus, né, telespectadores possam fazer uso na vida prática. E qual é a novidade? A novidade hoje é um novo serviço que o Denatran, que é o órgão nacional de trânsito, né, o órgão executivo nacional de trânsito, que permite hoje que aquelas pessoas que têm veículos, né, no seu nome, que compram, por exemplo, o casal, né, ou tem 2 veículos na família e os 2 estão no nome só do marido, né, mas um deles é a esposa que dirige. Esse serviço permite que se indique o principal condutor daquele segundo veículo, ou seja, a esposa. A esposa vai figurar lá como se ela fosse a principal condutora. E para que isso serve? Isso serve justamente para evitar que toda vez que ela eventualmente cometer infrações, ela tenha que fazer o procedimento de indicação de condutor, que pode dar errado, inclusive. Às vezes você não tira uma cópia direito, legível, né, dos seus documentos que precisam comprovar, ou então esquece ou não assina exatamente igual à carteira de habilitação. Ou perde o prazo. Ou perde o prazo, né? Os Correios não entregam. Ou seja, esse serviço ele permite que o marido, por exemplo, não some muitos pontos na sua carteira a ponto de vir a perder a carteira por um excesso de pontos. Ou seja, um processo de suspensão hoje por pontos, ele vai tirar a carteira dele por no mínimo 6 meses. Né? Então, esse serviço ele vai ser muito positivo, não só para essas situações, obviamente, mas também para a pessoa jurídica, que pode indicar lá o principal condutor do veículo, e aí não recebe a multa dobrada. Né? Claro que, às vezes, existem veículos de pessoa jurídica que passam pela mão de vários funcionários, e aí, obviamente, não tem como fazer isso. Mas, para aquela situação que, sei lá, o proprietário da empresa, né, é só ele que conduz aquele veículo, ele pode fazer essa indicação para evitar as multas dobradas. Roxane, é uma opção. É uma opção da pessoa, mas não significa que não possa indicar uma outra pessoa, então, que não seja aquela como... Não vai ficar engessado. Certo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um veículo e vou indicar o Vilmar como o principal condutor. Então, todas as multas que este veículo tomar vão recair esses pontos sobre a carteira do Vilmar. A responsabilidade pelo pagamento continua minha como proprietária, tá? Mas aí, nesse caso específico, se tomou uma multa, quem cometeu a multa fui eu. Então, aí eu vou ter que me indicar como condutor. A autoindicação, no caso. A autoindicação, ou seja, por quê? Porque não é mais o principal. Claro. Esse serviço está disponível no portal serviços.denatran.serpro.gov.br. Mas aí não conseguiu anotar? Joga no Google, Denatran, portal de serviços, entre ali e faça o seu cadastro. Não precisa passar por um CRVA? Não precisa. Exceto, tá, obviamente que o serviço está disponível para aquelas pessoas que têm a carteira já no modelo novo. Essa aqui é a minha, que é aquela que tem esse QR Code atrás. Por quê? Né? Porque a carteira nova, você vai informar mais dados, né, quando você for fazer esse modelo novo, especialmente o e-mail. Então, um dos pré-requisitos é que o proprietário tenha a carteira já no modelo novo, caso contrário, ele não vai conseguir acessar uma ampla gama de serviços. E outra, entrem lá, vejam as informações, ali a gente vai ter um histórico dos veículos que a gente tem, da carteira de habilitação, ou seja, o governo federal, através do Denatran, está permitindo, né, o acesso a vários outros serviços importantes que antes a falta de tecnologia ou até a falta de vontade política, né, não permitiam que o cidadão tivesse acesso. Esse é um serviço relativamente novo, não é muito divulgado, né? Então saiba que isso pode tirar muito a dor de cabeça daquela pessoa que acaba tomando multas de veículos que não é ela que dirige. Roxane, para terminar a nossa entrevista, recentemente aí houve a retirada de pardais das rodovias e tal. Qual foi o reflexo direto disso neste momento? Então, Silvia, a gente sempre pensa, né, como evitar a questão dos acidentes de trânsito. E os acidentes de trânsito
na minha opinião, e talvez não só na minha, né, é um conjunto de situações que levam a esse desfecho. A fiscalização, ela é imprescindível para se evitar o comportamento daquela pessoa que não está educada. Eu sempre vou bater na tecla da educação de trânsito, e isso é importante e deve-se começar desde o início, desde os pequenininhos. Mas isso é um processo, né, de mudança de comportamento a longo prazo. Para aquelas pessoas já viciadas, é justamente a fiscalização que inibe o comportamento inadequado. Quando vem, né, uma ordem da Presidência da República dizendo, olha, não vamos mais fiscalizar por causa da indústria da multa, e nem vou entrar no mérito da indústria da multa aqui, porque eu tenho algumas opiniões a respeito disso, mas vamos lá. Quando eu digo que não vai haver fiscalização, é natural que haja uma sensação de impunidade. A mensagem que tu passa. A mensagem pode correr, porque não vai ter problema. Então, ou seja, não precisa se adequar à velocidade limite da via, porque não vai ter ninguém ali te fiscalizando. Você não vai receber uma punição por estar desrespeitando essa legislação. E ainda, como a gente estava conversando antes, né, do programa, e não é só a legislação, é a lei da física. Né? Se você andar a 140 por hora, né, a probabilidade de você morrer nesse acidente de trânsito e causar um estrago horrível, entendeu? Nos demais que estão ali na via, é muito grande. Então, é muito ruim não só a atitude de tirar a fiscalização das rodovias federais, lembrando que é só nas federais, tá? É muito ruim, mas mais do que isso é a mensagem que se passa. E aí, estamos chegando próximo da década pela segurança do trânsito, que vai ser em 2020, e, obviamente, não atingimos os números que se propôs a atingir lá, que é um movimento que foi proposto pela própria ONU, que seria de 50% da redução de mortes, né, no trânsito. E isso é literalmente um retrocesso, ou seja, a fiscalização ela precisa ser constante, permanente, e, obviamente, alguém dizer que não vai mais ser fiscalizado, Só para lembrar, né, Roxane? Morrem o quê? Cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil em acidentes de trânsito. Pessoas que deixam de produzir e fora os acidentados, né? As pessoas Sem falar na perda afetiva que isso não é contabilizado, o né? custo financeiro todo, né? Que envolve tudo isso, o INSS, sim. Enfim, toda a área da saúde do governo. Quer dizer, é realmente uma perda considerável. Claro que, em primeiro lugar, as vidas, né, que se perdem, famílias destroçadas, mas naturalmente o reflexo financeiro que tem isso nas contas públicas. Sem dúvida. Roxane, muito obrigado pela tua presença aqui, maravilhoso, né? Muito bem. Tu que é especializado em trânsito, a gente aprende mesmo assim. Nossa, a Roxane é professora, né? É a minha referência. Poxa, eu me sinto lisonjeada pelos elogios dos colegas. Obrigado, aqui. Roxane. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.